amor a mim, Senhor, se revelou de uma forma que eu não posso explicar. Teu viver em mim, presente se tornou, e o teu poder, e agora livre sou. Sou livre para servir, sou livre para servir, ó meu Senhor, de todo o coração. Sou livre para servir, sou livre para servir, ó meu Senhor, de todo o coração. Quero agora te louvar, entregar o meu viver, mostrar como é bom vir a te conhecer, levar a tua palavra e te testemunhar, cantar a liberdade que só tu tem pra dar. Sou livre pra servir, sou livre pra servir, ó meu Senhor, de todo o coração. Sou livre pra servir, sou livre pra servir, ó meu Senhor, de todo o coração. Nossa saudação cordial a você que acompanha este culto. Agradecemos a toda a equipe engajada. Lembramos que os cultos presenciais com Santa Ceia são realizados todos os domingos às 9 horas da manhã. A participação nesses cultos é mediante agendamento pelos fones 3221 6339 e 99735 1760. Devemos lembrar também a todos os membros votantes da congregação que o processo de eleição da diretoria para o biênio 2021-2022 está no período de indicação de candidatos. O prazo para indicação termina no próximo dia 25 de setembro. A eleição será na Assembleia Geral Ordinária de 25 de outubro. As indicações podem ser feitas por formulários impressos, disponíveis nos cultos presenciais, ou na secretaria, ou pelo fone 999780441, diretamente com o integrante da comissão eleitoral, Norberto Meller. Que o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, nos abençoe ao ouvirmos a sua palavra a respeito da felicidade diante do perdão. Ao confessarmos os nossos pecados, não nos satisfaçamos apenas com o mero recitar de uma oração confessional. Nossa confissão precisa ter sua origem num coração contrito e arrependido, que confia no perdão de Jesus Cristo. Confessar pecados sem coração contrito e sem fé equivale a zombar de Deus e, consequentemente, não há perdão de pecados. Para um coração contrito, é necessário que reconheçamos os nossos pecados, isto é, toda ação, toda palavra, todo pensamento que vai contra as palavras de Deus, quer seja praticando aquilo que Deus proibiu, quer seja não obedecendo ao que Deus ordenou. Por causa disso, mereceríamos a ira de Deus, penas temporais e eternas, caso Deus quisesse agir conosco segundo a sua severa justiça. Porém, no verdadeiro arrependimento, a contrição é seguida pela fé, a saber, a fé em Jesus Cristo, que sofreu as consequências dos nossos pecados e que, para nós, obteve perdão e livramento da ira de Deus. Se trouxermos à confissão um coração deste modo, arrependido e confiante,
estaremos aptos a receber a absolvição e o perdão de Jesus Cristo. Diante disso, confessemos os nossos pecados e peçamos a Deus o perdão, em nome de Jesus. Pai amoroso e justo, tenho dificuldades em refletir sobre meus pecados, pois peco diariamente por palavras, atos, omissões e pensamentos. Quero diante de Ti, Pai, confessar os meus pecados. Não é fácil pedir perdão, mesmo sabendo que a falta do perdão pode me trazer tristezas, doenças físicas e mentais, e pior, a condenação eterna. Somente o Teu perdão, Pai, me dá a certeza da salvação eterna, renova a minha fé e torna a minha vida mais alegre. O perdão me mostra que não sou melhor que os outros irmãos e me coloca na responsabilidade de anunciar Teu perdão ao próximo. Necessito de Teu perdão, perdão gratuito que consigo somente pela Tua graça. Tu, Pai, em Teu grande amor, podes me aliviar das cargas diárias e consequências que o pecado pode me trazer. Por isso, Pai, te peço, perdoa meus pecados, em nome de Cristo Jesus, meu Salvador. Amém. Jesus Cristo conquistou o perdão dos pecados para todos os pecadores, por meio de seu derramamento de sangue e morte, e o garantiu, mediante a sua ressurreição, a todos os que nele creem. Sem esta fé, todo conhecimento e pesar pelo pecado não passa de um arrependimento qualquer, e terminará forçosamente em desespero. Mas pela fé em Jesus Cristo, o Salvador de todos os pecadores, o nosso coração é consolado e apaziguado, pois a fé é como a mão que agarra o perdão dos pecados e o aceita como presente imerecido de Deus. Por isso, se cremos, é certo que os nossos pecados são verdadeiramente perdoados e podemos ficar em paz. Amém. A leitura deste culto é o Salmo 32. Poesia de Davi. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. De dia e de noite, tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram, como um sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti e tu perdoaste todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar.
Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. O Senhor Deus me disse: eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Não seja uma pessoa sem juízo, como o cavalo ou a mula, que precisam ser guiados com cabresto e rédeas para que obedeça. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, o Senhor, são protegidos pelo seu amor. Todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem contentes por causa daquilo que o Senhor Deus tem feito. Cantem de alegria todos vocês que são obedientes a Ele. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, também o amor de Deus, esteja com cada um de nós e a companhia do Espírito Santo também nos guarde no meditar da palavra do Senhor, especialmente sobre o texto do Salmo 32, que nós ouvimos a leitura, de onde nós destacamos o versículo 1, que diz assim: como é feliz quem tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. De onde temos o tema, então, da nossa mensagem, felicidade diante do perdão. O Salmo 32, ele também é chamado ou enquadrado dentro da literatura poética como um salmo didático. É um salmo, então, escrito pelo rei Davi, e ele usa ali nesse salmo, então, o seu próprio exemplo de vida. Ou seja, ele fala a respeito do seu estado de arrependimento, mas também a sua felicidade diante do perdão. E então ele busca envolver os seus ouvintes, ali o rei Davi, e também a cada um de nós que lemos este salmo atualmente, nesse sentimento de confessar os seus pecados, mas ao mesmo tempo de saber-se perdoado e viver agora a felicidade diante do perdão. E aqui, esse salmo, ele retrata toda a angústia que o rei Davi estava enfrentando diante de uma situação de adultério. O rei Davi ele havia cometido adultério com uma mulher casada, conhecida também como Batseba, E esta mulher ficou grávida, essa é a história bíblica, que antecede então este salmo. Isso também é registrado em um outro salmo didático, que é o Salmo 51. E ali nesse salmo, por exemplo, no 51, ali Davi mostra, por exemplo, toda a sua angústia, ele lamenta, a questão de como aquilo estava mexendo com o mesmo. Então ele se sente profundamente arrependido diante desse seu ato. Por quê? Porque o seu ato de adultério, ele levou também a uma série de tentativas de encobrir esse erro, de enganar pessoas, de mentir, de tentar esconder, de fazer de conta como se nada estivesse acontecendo. Inclusive, levou ele a planejar a morte do marido da Batseba. E essa morte de fato aconteceu. E é interessante que daí, em dado momento, um profeta chamado Natan, ele com toda a coragem, ele vem para o rei Davi e fala: olha, você é essa pessoa, que cometeu pecados, que tirou a alegria do teu próximo, que tirou inclusive a sua vida. Portanto, o Natan pregou lei para o rei Davi. E a partir disso, então Davi passa a refletir sobre o seu pecado. E é uma angústia que provavelmente ele carregou por algum tempo, algo talvez em torno assim de 1 ano. E ali ele então fala assim como ele se sentia triste, pesaroso, por causa desse seu pecado antes de ter confessado mesmo. Ou seja, de ter se mantido orgulhoso. E o arrependimento, a gente precisa lembrar então que o texto então mostra, ele só acontece também quando a palavra de Deus é pregada. Foi isso que aconteceu com o próprio rei Davi. Ou seja, ele é levado ao arrependimento, a refletir sobre a sua vida, sobre o seu pecado, a partir do momento em que ele tem o anúncio da palavra de Deus.
Por isso, o anúncio da palavra de Deus é tão importante sempre para cada um de nós. Porque o anúncio da palavra de Deus nos mostra a nossa situação e nos mostra que todos nós somos pecadores. E ali a gente precisa lembrar assim também que Deus ele concede o perdão não simplesmente pelo fato de ter externado o seu pecado, mas acima de tudo pelo arrependimento sincero. E Deus, na verdade, ele concede o perdão porque ele é um Deus perdoador. É um Deus que sente prazer no arrependimento de nós seres humanos, mas que está sempre pronto, apto também a perdoar. Então, ali o rei Davi até reconhece isso, né? E tu perdoaste o meu pecado. Precisamos olhar para essa expressão poética, então, e musical dentro desse salmo, né? Ele seria como um salto, a gente pode dizer assim, como um barulho, como um grito de alegria agora diante do perdão. É isso que ele também fala lá no salmo. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. E aí a gente pode lembrar de várias outras histórias dentro da Bíblia que também falam dessa questão, por exemplo, de arrependimento, de perdão, e como o dar o perdão também para as outras pessoas é importante. E como se sentir perdoado é importante. Um exemplo a gente vê, por exemplo, ali em José e os seus irmãos. José que foi vendido pelos seus irmãos como um escravo. Muitos anos mais tarde, eles vão até o Egito comprar mantimentos e José reconhece os mesmos. Depois eles voltam para sua casa. Em dado momento eles voltam novamente para o Egito para comprar alimentos e o José se dá a conhecer a eles. E José agora era uma importante autoridade no Egito. Quando ele se dá a conhecer aos seus irmãos, eles ficam com medo. O que José faz? Ele vai lá e abraça os seus irmãos, acolhe eles, pergunta pelo pai, pelo restante da família, e inclusive pede que todos vão morar com ele também lá no Egito. Anos mais tarde, quando o pai do José faleceu, o Jacó, os irmãos mais uma vez ficaram temerosos, né? Pensando, olha, enquanto nosso pai estava vivo, o José não descontou em nós aquilo que nós fizemos de errado. Mas mais uma vez, José lembra para eles assim, olha, eu perdoei e está perdoado. E como isso traz agora alívio também para a vida de cada um dos mesmos. Outra história que nós temos também é aquela relatada, né, que acontece entre Jesus e algumas pessoas que vêm com pedras nas mãos acusando uma mulher de adultério. É interessante que Jesus diz assim para eles, ele prega a palavra e ele prega lei. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E é interessante que pouco a pouco, diz o relato bíblico, as pessoas foram saindo, deixando suas pedras, a começar dos mais velhos para os mais novos. Talvez os mais velhos pelo fato de já saberem quantos pecados cada um deles também tinha cometido. E é interessante quando fica só Jesus e a mulher, ele diz para ela, olha, eu também não te condeno, mas vá e não peques mais. Ou seja, ali vem agora o anúncio do perdão e quão importante é esse anúncio também para a vida, então, daquela mulher. Geralmente, o que nós vemos é que as pessoas, e cada um de nós, tem muita dificuldade, na verdade, para reconhecer o seu pecado e até mesmo para confessar o seu pecado. Em tempos idos, era comum em muitas igrejas cristãs, por exemplo, que as pessoas, antes de participarem da ceia, isso acontecia inclusive na igreja luterana, né? As pessoas deveriam ir lá se inscrever com o pastor. E muitas vezes ali então era um momento para confessar também os seus pecados e receber a absolvição. Ou não, dependendo da situação. Na igreja católica, ainda hoje é comum, por exemplo, as pessoas,
quando vão participar pela primeira vez da ceia, né, elas participarem também de um momento chamado confissão. Lógico, a confissão esperada por Deus é muito mais do que aquele ato ali, né, aquela atitude de ir lá confessar para uma pessoa. Confessar, que é uma grande dificuldade para cada um de nós, e reconhecer o seu pecado, é algo que, na verdade, envolve confiança no perdão que Deus concede. Mas o que a gente vê é que muitas vezes as pessoas tentam esconder o seu pecado. Nós, muitas vezes, tentamos esconder o nosso pecado. E o perdão, então, e o confessar o seu pecado, receber o perdão, também é algo terapêutico para a nossa vida. Por quê? Porque a gente sabe que Deus, de fato, Ele perdoa a cada um de nós. Muitas vezes nós queremos esconder. Muitas vezes a gente quer até empurrar a culpa para outras pessoas, né? Por exemplo, é chamada a diluição da culpa, né? Ou seja, a gente às vezes até diz, mas eu não fui tão culpado assim. Mas o fato é que nós sempre temos as nossas parcelas de culpa e o pecado, ele mexe sim com a vida de cada um de nós e até mesmo na relação com o nosso próximo. Diante disso, por mais difícil que seja, né, confessar então o pecado é importantíssimo, pois isso também traz alívio ao nosso coração. Mas mais do que isso, é sempre depois também saber que nós somos perdoados por Deus. E aí o salmista aqui, né, ele adota também uma postura bastante interessante, né? Ele diz assim, olha, que não é para a gente ser como o cavalo ou a mula. É uma imagem assim até bastante engraçada, né? Quem já andou de cavalo, ou andou numa mula, ou num jumento, sabe que nós precisamos muitas vezes usar um cabresto, uma rédea, né, para tentar guiar o animal para o caminho certo. E às vezes ele também empaca. E é interessante que o rei Davi, talvez usando essa figura diante de si, né, essa ilustração, ele diz assim, olha, às vezes nós seres humanos, nós somos parecidos com um jumento, né, como uma mula. Como nós somos teimosos e não queremos admitir a nossa culpa, admitir que nós muitas vezes erramos, admitir o nosso pecado. E por isso ele diz assim, olha, assume o teu pecado, confessa o teu pecado, pensa sobre ele, e especialmente se ele já está te incomodando na sua vida. E aí a gente também é lembrado que Deus ele concede o seu perdão para cada um de nós somente por graça. Era muito comum, como eu já mencionei também em outros momentos, né, na história, quando as pessoas confessavam o seu pecado, muitas vezes então agora elas tinham que mostrar um arrependimento e elas recebiam uma penitência, ou seja, elas deveriam pagar pelo seu pecado. No sentido humano das leis que nós vivemos, da justiça humana, lógico, a gente entende, isso é muito comum, é próprio da nossa lei no sentido civil. Se nós cometemos um erro, precisamos pagar pelo erro. Mas esse mesmo hábito, ele começou a entrar também na igreja cristã por um longo período. E é esse, por exemplo, um dos temas que Lutero ele também aborda nas suas 95 teses. Ele diz, olha, se eu estou arrependido, se eu confessei o meu pecado, eu posso também sempre confiar que Deus, ele de fato me perdoa. E ele faz isso unicamente por graça, por amor, sem mérito da minha parte. É isso que Deus continua também fazendo atualmente quando nós confessamos os nossos pecados. Então foi o que Lutero, há 500 anos atrás, ele também chamou a atenção, dizendo que é importante nós confessarmos sim os nossos pecados, mas também termos a absolvição unicamente pela graça, pelo amor, por aquilo que Cristo fez por cada um de nós. E esse perdão, então, a gente precisa lembrar que ele é dado a todos os pecadores que se arrependem dos seus pecados de forma sincera e que confessam o mesmo também diante de Deus.
Didaticamente, esse Salmo 32 tem a ver também com Mateus 18, que era uma das leituras próprias também para esse dia, né, junto com a leitura do Salmo. Mateus 18 é um texto, né, onde Jesus ensina assim, olha, se o teu irmão pecar contra ti, vai tratar com ele. Se ele te ouvir, amém, está perdoado. Se ele não te ouvir, leva contigo uma outra pessoa para que vocês possam conversar sobre essa situação e levá-lo ao arrependimento. Se ele se arrependeu, então, está perdoado o seu pecado. Somente se agora a pessoa não confessasse o seu pecado e continuasse com o seu orgulho, é que o assunto deveria ser levado, por exemplo, para a igreja, para o pastor ou para uma diretoria. E depois, se nem estes a pessoa dentro do seu orgulho não quisesse ouvir, então a pessoa deveria ser considerado como alguém sem fé, ou seja, como alguém que realmente não quer ouvir a palavra de Deus. Mas ainda assim, ela também continua sempre sendo alvo da pregação, da palavra de Deus e do amor de Deus, mesmo que ela não reconheça o seu pecado em arrependimento. E aí, voltando para o Salmo 32, é o que o rei Davi também quer chamar a atenção de cada um de nós, dizendo, confessa o teu pecado, faça isso. Mas mais do que isso, olhe também para o perdão que é dado a ti por meio de Jesus Cristo. E como Deus, que nos perdoa pelos nossos pecados, nós também somos instados, né? Nós somos estimulados a perdoar também sempre o nosso próximo. Por exemplo, como diz lá no Salmo 103, no versículo 12, quanto dista o Oriente do Ocidente, assim Deus afasta de nós os nossos pecados. E assim Deus também deseja que a gente viva também na relação com o nosso próximo, onde há o arrependimento, que nós também sempre possamos viver a prática do perdão. Novamente, ainda olhando para o texto de Mateus, no capítulo 18, ele também continua, né? Depois de Jesus ter dito como é que você vai tratar uma pessoa que peca contra ti, agora Pedro vem para Jesus e pergunta, então Jesus, se eu perdoar o meu próximo 7 vezes, está bom? Ele pergunta, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão, né, que peca contra mim? 7 vezes? Os hebreus, os judeus, eles entendiam que perdoando 7 vezes estava perfeito, era um perdão pleno. E Jesus responde assim, não somente, né, perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Ou como dizem outras traduções, 70 vezes 7. Ou seja, você deve perdoar sempre também. Por quê? Porque isso também é importante para a tua vida, é o que Deus espera também de cada um de nós, mas é importante também dar o perdão diante das pessoas que se arrependem. E aqui então nós podemos trazer essa figura também de uma estrada, né? Imaginem só a nossa vida, por exemplo, se ela fosse uma estrada. Nós muitas vezes na relação com as pessoas tem assuntos na estrada da nossa vida que nós colocamos pedras, né? Nós dizemos assim, vamos colocar uma pedra sobre este assunto. O fato é que muitas vezes as pessoas voltam para trás e às vezes tiram as pedras de cima dos assuntos. Ou seja, às vezes as pessoas e nós também vamos desenterrar alguns assuntos. E quando a gente olha para a estrada da nossa vida, talvez a gente até poderia dizer assim, talvez ela se pareça com uma estrada cheia de pedras. Assuntos grandes, pedras grandes. Assuntos pequenos, pedras pequenas. Mas as pedras continuam lá. E com o passar do tempo, conforme a gente também vai caminhando nessa nossa estrada da vida, às vezes a gente vai deixando de avistar alguns assuntos e o tempo então nos ajuda também a esquecer. Mas às vezes as pedras continuam lá quando a gente olha para trás.
E isso é uma dificuldade muito grande, então, e mostra uma dificuldade muito grande para nós, porque nos mostra como é difícil para cada um de nós perdoar. Às vezes a gente só quer colocar pedras nos assuntos, mas os assuntos continuam ali. Mas quando a gente olha a nossa relação com Deus, a estrada da nossa vida, quando olhamos para trás, é muito diferente. Por quê? Porque Deus ele não coloca pedras nos assuntos. É isso que o Salmo 32 também nos faz pensar. Ele, na verdade, mostra para cada um de nós que ele limpa completamente a estrada da nossa vida. Ele tira todas as pedras dos assuntos que ainda pesavam em nosso coração. Ou seja, sempre que nós colocamos os assuntos diante de Deus, é como se quando nós olhamos para trás, a estrada da nossa vida estivesse limpa. Esse é o perdão concedido por Deus. E nós, como nós temos dificuldade, então, em refletir sobre o pecado, nós também muitas vezes temos dificuldade em refletir sobre arrependimento e sobre perdão. Diante de Deus, nós podemos confessar todos os nossos pecados. Sempre. Aqueles que mexem conosco, né? Que não saem da nossa cabeça, que continuam ali martelando, mas também aqueles que muitas vezes nós nem lembramos, aqueles que não fazem parte mais das nossas memórias. A gente sempre pode pedir diante de Deus: olha, Senhor, perdoa todas as nossas dívidas, todos os nossos pecados. E como já falamos, pedir perdão não é fácil, nem na relação com Deus e nem na relação com o próximo, mas é importantíssimo. E mais, o perdão de Deus nos dá condições para olhar também para a nossa vida com alegria, a olhar também com otimismo, a olhar também que a vida de cada um de nós, seres humanos, ela tem jeito. Ou seja, olhar ela com otimismo, pois é isso que Deus também devolve para cada um de nós, né? Ou seja, Ele faz nós olharmos para a nossa vida e também para a vida das outras pessoas com um olhar diferente, com o olhar do perdão. O perdão de Deus em Cristo revigora o ser humano já para a sua vida aqui nesse mundo. Ou seja, então a gente pode dizer assim que o perdão que Deus concede, ele é muito terapêutico já para a nossa vida aqui, para as nossas relações aqui no mundo. Mas mais ainda, quando a gente olha também que o perdão de Deus, na verdade, nos proporciona um olhar que ultrapassa este mundo em que nós vivemos, mas que tem a ver com o nosso destino no sentido eterno. É isso que o perdão de Deus também nos garante. O perdão dado por meio de Jesus Cristo, pelo seu amor, pelo sacrifício que ele teve na cruz por cada um de nós, quando ele carregou os nossos pecados e disse: está consumado. E aí o Salmo 32 nos lembra que todos nós somos igualmente pecadores. Não existe um mais pecador ou menos pecador. Não existe diante de Deus pecadão ou pecadinho. Nós cometemos pecados. Mas o Salmo 32 também nos lembra que todos nós necessitamos do perdão de Deus, o qual nos perdoa gratuitamente, por graça, sem indulgência, sem nós precisarmos pagar pelo preço, né, do nosso perdão. E o Salmo 32 também nos lembra que Deus, em seu grande amor, Ele sempre quer aliviar as nossas cargas, que nos trazem consequências físicas, mentais e também espirituais. O perdão de Deus nos mostra que nós também não somos melhores do que ninguém, pois todos nós também necessitamos do perdão mútuo. Mas, por outro lado, nos coloca como cristãos também, como seguidores da palavra, uma grande responsabilidade. Em primeiro lugar, de perdoar. E em segundo também, de lembrar a todas as pessoas e de anunciar ao mundo que existe o perdão.
o perdão que é concedido exclusivamente por Deus, pelo amor de Deus, pela graça de Deus, e que agora também tranquiliza o seu coração. Por isso, nós podemos voltar ao nosso texto, lá no início, né? E dizer assim que o perdão, ele nos traz felicidade. Por isso, nós podemos dizer assim que existe a felicidade diante do perdão. E é isso que o rei Davi, então, relata nesse texto, então, do Salmo 32. E lá no último versículo, ele termina dizendo assim: alegrem-se e fiquem contentes por causa daquilo que o Senhor tem feito. Cantem de alegria, todos vocês que são obedientes a Ele. E que Deus sempre nos guarde também no seu amor. Que Ele nos dê sempre também a capacidade do arrependimento sincero, mas acima de tudo, de olhar para o perdão que está em Cristo. E que assim também vivamos este perdão no dia a dia da nossa vida, neste mundo, que tanto necessita do amor de Deus e do anúncio do perdão em Cristo Jesus. Que Deus nos guarde sempre. Amém. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, com tudo o que somos e temos, louvamos e glorificamos o Teu nome, porque diariamente nos tens concedido alimento para a alma e para o corpo. Não somos merecedores de Tuas bênçãos, e por isso somos gratos. Agradecemos-Te pelo Teu amor revelado em Jesus Cristo, o qual perdoa todas as nossas iniquidades e apaga as nossas culpas, mediante o Seu precioso sangue derramado por cada um de nós. Sem o perdão, não podemos ter nenhuma esperança do Teu auxílio e não podemos vencer nenhuma batalha contra o pecado. Sem o perdão, não podemos ter a certeza de salvação e vida eterna. Somente pelo perdão que é dado a nós pela fé em Jesus Cristo, o inferno e o diabo não podem nos causar dano algum. Pedimos-te que esta mensagem de perdão e salvação eterna em Jesus chegue aos corações de todos, para que possam viver contigo para sempre. Usa-nos, Senhor, conforme o teu querer, a fim de que sejamos teus instrumentos no anúncio da salvação, tanto com palavras como por ações. Por isso te pedimos que o Espírito Santo haja em nossas vidas, a fim de evitarmos a transgressão e não sermos pedra de tropeço aos nossos irmãos. Livra-nos de pecar por indiferença ou orgulho. Abre os nossos olhos para que vejamos e corrijamos as nossas falhas. Abre o nosso entendimento a fim de percebermos a Tua vontade e nela andarmos todos os dias. Dá-nos paciência e ajuda-nos a amar o nosso próximo, a fim de sempre buscarmos o respeito, a concórdia e a conciliação. Para isso, ensina-nos a perdoar como Tu nos perdoas, e ao perdoarmos o nosso semelhante, faze com que creiamos com mais firmeza que somos perdoados por Ti. Conforme a Tua vontade, dá-nos o necessário para vivermos neste mundo. Defende-nos de toda calamidade e doença, e abençoa os recursos empregados para impedir o alastramento desta pandemia e de tantos outros males. Derrama o Teu amor e a Tua paz sobre todas as nações da terra. Abençoa o nosso país, o seu povo e a todos que ocupam cargos de liderança e autoridade. Olha com misericórdia para todos os fiéis e livra a Igreja em todo o mundo de perigos e tribulações. Ajuda-nos, Senhor, a sermos aplicados em nossas vocações diárias, em casa, no trabalho, na sociedade e na Igreja, fervorosos na oração, amorosos no agir e em tudo zelosos no cumprimento da Tua vontade. Conforta os aflitos e angustiados, sara os feridos, protege os inocentes e desamparados, e livra os que estão em perigo. Concede a todos a paz que vem pelo perdão de Jesus Cristo, e permite que, mesmo em meio às dificuldades desta vida, encontremos em Tuas promessas a esperança da vida eterna contigo. Ao Teu cuidado, Senhor, nos entregamos de corpo e alma. Dirige a nossa vida de tal modo que vivamos em união e em paz,
bendizendo o teu nome aqui nesta vida, até te louvarmos para sempre após esta vida. Em nome daquele que nos perdoou e nos ensinou como perdoar, Jesus Cristo, nosso mediador e único Salvador. Amém. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor os trate com bondade e misericórdia. O Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz. Amém. Perdão dos meus pecados, a paz de coração, a vida em alegria devo a ti, meu bom Deus. Triste, Senhor, sem ti o mundo é, sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou, sem força, sem vigor, onde irei a não ser a ti, Senhor? A linda natureza alegra o meu cantar, o amor de um amigo devo a ti, meu bom Deus. Triste, Senhor, sem ti o mundo é, sem alegria, sem a fé e sem amor. Sozinho estou, sem força, sem vigor, onde irei a não ser a ti, Senhor? As horas de alegria, bem como as aflições, ajuda que recebo